as abominações do templo. O texto já foi lido, o texto áureo já foi lido, verdade prática também. E a nossa lição bíblica em classe também já foi lida. Mas eu queria que você observasse um pouco do início do capítulo. Os quatro primeiros versículos que não foi lido, para você poder entender um pouco mais. Esse capítulo, ele tem, se eu não me engano, parece que 18 versículos, isso mesmo, 18 versículos. Tá? Nós lemos em média de uns 12 versículos e passamos aí 6 versículos sem ler deste capítulo. Embora que alguém possa dizer, mas como o escritor não colocou ele, não tem tanta importância, pastor. E na verdade não, tem sim. Porque é no primeiro versículo que você vai compreender o que exatamente está acontecendo. Tá? Que diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim. Ezequias estava sentado na casa, e os anciãos, aqueles que nós lemos há pouco, 70 anciãos, estavam sentados diante dele. E ele diz que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar ou âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém. Eles estavam em Babilônia, e o Espírito leva ele a Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros, tá? Então, para você compreender o que nós vamos estudar, tá certo? Observe que aqui Ezequias não foi em corpo físico a Jerusalém. Ele foi levado em espírito, o Espírito pegou, em outra versão diz que pegou nos cachos dos seus cabelos. Em outra, nesta versão diz que pegou pelos seus cabelos e o levou a Jerusalém. 1.500 quilômetros de distância. Tá? Então, não é algo para a gente sair de um lugar para outro e sair correndo, andando ou de carro e chegar rapidinho lá, e tem que ser algo realmente espiritual. Então o Espírito leva ele a Jerusalém. Vamos lá. Levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Pastor, Deus tem ciúmes? Levou a porta da entrada e lá provocou ciúmes em Deus. E já nós vamos adentrar nisso aqui para a gente entender. Nós vamos observar, irmãos, que
eu vou falar do tempo contemporâneo, do acontecimento. Se for necessário, nós vamos adentrar nos nossos tempos, ou no nosso tempo contemporâneo, no tempo em que nós estamos. Mas eu quero que vocês entendam e quero que vocês prestem bem atenção. Nós estamos falando de uma época, tá? Nós não estamos falando da época de hoje, nós estamos contando uma história que aconteceu, algo verídico, que está na Bíblia Sagrada, e algo que aconteceu há anos ou mais de 1000, 2000 anos atrás, tá? Muito mais. Então, nós vamos relatar o que aconteceu com Ezequiel. Se houver necessidade, e acredito que terá essa necessidade, nós vamos entrar na nossa época e observarmos o que está acontecendo hoje também está relacionado a esse tempo aqui, há mais de 4000 anos atrás. Muito mais. E a gente vai ver que tudo que está acontecendo, ou que aconteceu na época de Ezequiel, hoje também acontece nos nossos dias. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada. É a profecia. Se nós queremos que Deus fale conosco, não existe outro meio para Deus falar conosco, senão através da Bíblia Sagrada. Quer que Deus fale? Abre ela, lê, compreenda, entenda, ore de joelho se necessário, tá? E deixa Deus falar com você através dela. Se não estiver entendendo, aí diz assim: Espírito Santo, vem cá, me ensina, que eu não estou entendendo este capítulo, eu não estou entendendo esse texto. Não lê apenas um versículo isolado da Bíblia, porque tem pessoas que pegam a Bíblia e abrem ela e diz: Jesus, fale comigo, e aponta o dedo e joga no versículo. Aí o versículo diz: não matarás. Aí você diz: misericórdia, Senhor. Não faz isso, tá? Pega, abriu, lê o capítulo todo, e no capítulo Deus vai falar com você. Tenha certeza disso. O que você realmente precisa, tá? Então, Ezequiel vê, Deus o transporta da Babilônia. Isso, eles estão no cativeiro. Observe que Ezequiel está dizendo: eu estava sentado na minha casa, os 70 anciãos estavam comigo, e na nossa conversa, no nosso diálogo, Deus vem, me pega pelo cabelo e me leva em espírito a Jerusalém, enquanto ele está conversando com os 70 anciãos. Aí Deus pega ele pelo cabelo e diz: vem cá, eu quero te mostrar alguma coisa, e é exatamente sobre estes que você está conversando. E nós vamos ver isso aqui. Vamos para a introdução? A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, apocalípticos. Capítulo 1 e capítulo 40 e o 48, além do capítulo 8 que nós estamos estudando, o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, pela qual
Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar crentes em Jesus à reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Primeiro vem a visão. Mas, não sei se na sua lição tem, na minha tem aqui, a palavra-chave dessa lição é idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é idolatrar. Nós não idolatramos a Deus, nós adoramos, veneramos. É diferente de idolatrar. Tá? Idolatrar vem também do mesmo significado de fazer alguém um ídolo, ou fazer de alguém um ídolo, ou fazer de alguma coisa o seu ídolo. E nesta lição nós vamos observar que existem 4 abominações que Deus está falando a Ezequiel que ele realmente abomina nesse período de Ezequiel. Idolatria é muito diferente de adoração. Idolatria é: eu vou mexer com alguém, tá? Se doer, você diz, doeu, mas fica calado, para ninguém ouvir. Tá? Idolatria é diferente. Deus nós adoramos. A Bíblia diz que o bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou seja, nós não vimos a Jesus, nós não vimos a Deus, tá? Principalmente a Deus, porque quem vê a Deus morre. Então nós não vimos a Deus, não vimos a Jesus, o seu Filho, que veio a esta terra. Alguns tiveram o privilégio de ver, não acreditaram, mas a Bíblia diz que nós, que não vimos, mas acreditamos, somos bem-aventurados. Então nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus, mas como um bom pentecostal a gente diz que a gente sente. Não é verdade? Eu sinto Deus. E como a gente sente Deus? Aí para os teólogos de plantão, que está ali do outro lado, sentir Deus, como é que você vai sentir Deus? Isso para a teologia é algo realmente muito replicante. Tá? Porque como é que nós vamos sentir alguém que é espírito? Mas nós pentecostais temos uma mania de dizer que a gente sentiu Deus, né? Pastor, senti um arrepio aqui, Deus está aqui. Não é assim? Eu sinto Deus na casa, eu sinto a presença de Deus. Nós sentimos Deus de alguma forma, é inexplicável, mas nós sentimos a presença dele. Sentimos ou não? Vamos lá. O ídolo é diferente. Eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo. Existe uma necessidade de ver e de tocá-lo. Deus, nós não precisamos ver e tocar. Na nossa linguagem a gente precisa sentir. Um cantor famoso, por exemplo. Eu sou muito ruim de tirar foto com cantor. Muito ruim. Com qualquer pessoas famosas. Porque para mim, sabe, às vezes gera realmente uma idolatria. Quando nós vemos pessoas que se descabelam, gritam o nome do cantor, da cantora, do ator, vai passando, do jogador, né? Onde a gente observa que, às vezes, na igreja ninguém grita desse jeito.
E sabe que o maior de todos está presente. E você não tem a necessidade de se escabelar para gritar exaustivamente o nome de Deus para que Ele lhe veja. Mas apenas dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu estou aqui. Só isso. E Ele vai lhe ver. Por mais que nós não, e muitas das vezes isso acontece, não sentimos, parece que Ele está tão distante, Ele está tão perto, olhando para nós. Ele só decidiu se calar. E quando Deus se cala, para nós existe uma ausência de Deus em nossa vida. Mas não, Deus só está deixando a coisa fluir, para no tempo certo e na hora certa Ele nos dá aquilo que nós pedimos, necessitamos. Vamos lá. Sobre a visão. A segunda visão, as visões do capítulo 1 ao 11, são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu uma visão 14 meses depois da primeira visão, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequias 1, versículo 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O Senhor, o que Ezequias viu foram as abominações. Ou seja, Ezequias já estava acostumado a ver visões, ter a visão, mas uma visão da glória. Lembra que o anjo pega, ou seja, os profetas em si estavam sempre acostumados a ouvir e ver visões de Deus, da glória de Deus. Deus mostrando a sua glória. E um certo dia, Deus chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, vem cá. Está vendo esse rio? Sim. Pronto. Vamos passar o rio? Ezequiel diz: vamos passar. Ok. E o anjo mede 500 metros. Ezequiel entra. Depois o anjo mede mais. Ezequiel vai. Daqui a pouco a água dá nos lombos de Ezequiel. E ele diz: tá bom demais. Aí o anjo diz: vamos mais 500? Aí ele diz: agora são águas que não dá para passar pisando no chão. E tem que passar a nado. E vai chegar um momento nessa visão que Ezequiel vai entender que até a nado vai ficar difícil, porque ele vai cansar. Mas o que é que o anjo faz? Pega na mão de Ezequiel, leva à margem do rio, mostra a Ezequiel o que está acontecendo nas margens dos rios, vê a grandeza de Deus, árvores estão ali. Depois ele tira Ezequiel dali e leva para outra margem do rio e mostra novamente a Ezequiel a grandeza de Deus através da natureza. Visões de Deus, da soberania de Deus. Mas só que aqui Deus mostra a Ezequiel as abominações, e não é a grandeza de Deus. Deus agora vai mostrar a Ezequiel algo que está acontecendo, onde Deus está abominando, onde é abominável aos olhos de Deus. E dessa vez, ele não pega Ezequiel pela mão, ele pega Ezequiel pelo cabelo.
Deixa eu te mostrar ali. Você está sentado no meio desses homens. Estão conversando, estão batendo papo, estão, quem sabe, até estudando a própria palavra, a Torá. E olha que os anciãos eram homens responsáveis. Mesmo no cativeiro, eles eram homens responsáveis para levar a palavra de Deus e conduzir o povo. Os 70. E Deus leva Ezequiel a uma visão que não é uma visão para a glória, ou uma visão da glória de Deus, tá? Mas é uma visão que vai levar Ezequiel para ver as abominações. Ezequiel vem, entra na visão, Deus mostra o templo, e observe que neste período Deus está mostrando a Ezequiel datas específicas. Observe que no primeiro versículo está mostrando o ano, o mês e o dia. Porque o que Deus quer tratar é algo específico. E Deus diz ano, mês e dia. É como se Deus dissesse assim: vou dar um basta. Se vocês observarem no contexto e nos versículos e capítulos anteriores, vocês vão observar que o templo de Salomão ainda não tinha sido destruído, tá? Ainda estava de pé. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Ezequiel, deixa eu te dizer uma coisa. O que estes homens, a prática destas abominações, está cheirando mal às minhas narinas. É como se Deus estivesse dizendo assim: vou permitir que o templo seja destruído. Não estão fazendo abominação dentro da minha casa, e vocês vão ver Deus falando sobre isso. Eles não estão fazendo abominações dentro da minha casa. Aí você pergunta: mas pastor, mas hoje a casa não somos nós? Sim. Deus pediu a Davi alguma casa? Não. Quem quis fazer a casa? Davi. Mas Deus permitiu Davi fazer a casa? Não. Quem fez a casa? Salomão. Porque Deus disse a Davi: eu não pedi casa a você, mas contudo você colocou no seu coração, e você é um homem segundo o meu coração. Eu vou permitir que a casa seja feita, mas não por você, porque suas mãos não estão aptas a construir a casa em que eu vou habitar. Aí Deus diz: mas eu vou permitir ao seu filho, a Salomão, que ele construa a casa. Salomão chega, vê tudo, o pai deixa tudo prontinho para Salomão. Salomão constrói a casa. Deus pediu a casa? Não. Deus não pediu a casa. Mas Deus permitiu que a casa fosse construída. Então, se a casa foi construída e o intuito da casa era para a adoração, aí Deus vai dizer assim: eles estão fazendo abominação dentro da minha casa. Repito, o templo de Salomão não tinha sido destruído. Após esta visão, o templo é derribado. Tá? Mas vamos lá, vamos embora. As visões das abominações, estou no tópico 2, tá? Do tópico 1. Do templo. A visão do capítulo 8 destoa
das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Capítulo 8, versículo 1 a 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer, ou seja, que ainda vão acontecer, está relacionado aos dias de hoje. Tá? Relacionado também aos dias de hoje. Vamos lá. Que ainda vão acontecer. E a curto, médio ou longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. Daniel capítulo 7, versículo 1 a 15. Tá? Daniel 8, versículo 1 a 15 e o 27. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuro. Escreve as coisas que tem visto, Deus estava dizendo a João, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado, ou seja, trasladado, não é transladado, é trasladado. Tá? Ezequiel foi trasladado, transportado de um lugar em que ele estava em espírito. Entenda, o corpo de Ezequiel ficou aqui olhando para os anciãos, mas a mente, o espírito foi retirado. Deus retirou e Ezequiel ficou como se estivesse olhando para os anciãos. Quem sabe um deles teve a oportunidade na hora, começou a falar e Deus disse: vou aproveitar essa oportunidade e vou levar Ezequiel e mostrar o que está acontecendo. E Ezequiel ficou lá, olhando para os anciãos, e Deus tirou o espírito de Ezequiel e levou para Jerusalém e começou a mostrar as abominações. Vamos lá? Mas há quem afirme ter sido em corpo. Isso aqui já parte de pensantes, de teólogos, sabe, que começa a pensar demais, né? E dá uma doida neles, dá uma loucura. Mas é bem claro que a Bíblia está dizendo que ele foi transportado em espírito. Então, se alguém pensou que ele foi em corpo, então o camarada deu uma carreira, foi grande, que era 1.500 quilômetros, tá? Uma carreira grande, deixou os camaradas anciãos lá e disse: deixa eu correr, porque eu vou lá e volto 3.000 quilômetros rapidinho e chego aqui. Gente, pelo amor de Deus, tá? Está bem claro que foi espiritual, foi em espírito. Vamos lá. E no templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido corpo, né? Incorpore uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, e depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse capítulo 10. Deus o introduz, o profeta, no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Vamos lá. 2. Sobre as abominações, parte 1. Aqui foi dividido em 2 partes, tá? Já a gente conclui, a lição não é grande, é pequena, mas só para a gente entender. A imagem de ciúmes. O termo ciúmes no hebraico é giná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Ou seja, o ciúme de Deus pode trazer zelo, pode ser um ciúme ardente, pode ser uma ira. Nesse caso aqui, está mais para ira, tá? Do que um ciúme normal. Ou seja, Deus se irou, tá?
Deus se irou. Deixa eu fazer só uma analogia aqui rápida, para a gente compreender. Vamos lá. Alguém se divorciou, vou colocar assim, vou colocar com a família. Alguém se divorciou, um casal se divorciou. Joia, se divorciou, todo mundo em paz, tal, beleza. Mas o camarada chega e diz: eu vou pegar a mulher, que eu agora estou com ela, e vou passar na frente da minha, só de propósito. Aí ele vem de mãozinha dada, coisa que ele não fazia com a dele, né? Não andava de mão dada, era às vezes, né? Porque lá no sertão, a gente costumava sempre coisas dos pastores, e infelizmente eram os que mais faziam. O pastor ensinava dizendo: olha, quando você casar com sua esposa, mãozinha grudada, abraçado, todo mundo junto, até na velhice. Aí quando a gente olhava para os pastores, o pastor estava lá na frente e a coitadinha da velhinha lá atrás, andando devagarinho. Eu olhava: meu Deus, ensina, mas não faz, né? Aí o camarada vem, pega na mão da outra, sabe onde a mulher está, a ex. Aí vai lá de frente, pega na mão dela, passa, ainda vira, olha de frente, dá um cheiro para outra ver, coisa que ele não fazia. Ou seja, só para provocar. Era isso que eles estavam fazendo, provocando Deus. Veja o que eles disseram nos versículos que nós lemos. Onde está Deus? Ele nos abandonou, ele abandonou a terra. Então, se ele abandonou a terra, então vamos provocá-lo. O que é que eles fizeram? Desenharam imagens nas paredes do templo, nos lugares santos, nos lugares santos dos santos. Desenharam imagens, como dissesse assim: não é aqui, ó, não é aqui que Deus se faz presente, então é aqui que nós vamos provocá-lo. É aqui que nós vamos provocá-lo. Aí ele vai, provoca. Aí Deus diz: Ezequiel, isso me provocou um ciúme de ira. Deus não está com raiva. Deus está irado. É diferente. É aquilo que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Mas Deus não peca. Mas ele se ira. E quando ele se ira, a terra estremece. Ai da terra, quando ele se ira. Eles me provocaram, Ezequiel. Isso é muita provocação. É como se Deus estivesse: eu não estou suportando. Eu não estou suportando. Vamos lá. A imagem, ou imagem, ídolo, no hebraico, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa, também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. É aquela chamada de Azera, né? Tá? Exatamente. Tá? Então, esta mulher, esta imagem foi levada para onde? Dentro do templo. Achou pouco. Se queriam adorar, por que não fizeram um lugar, uma capela, e colocaram a imagem lá na capela? Mas disseram: não, vamos fazer e vou levar para dentro do templo. Manassés leva para dentro do templo e coloca lá. Pois no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Está no 2 Reis, capítulo de número 21, versículo 3 e 7. Tá?
mas que foi destruída pelo rei Josias. Segundo os Reis, capítulo 2, capítulo 23, versículo 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. O culto aos animais. Gente, olha que coisa. Primeiro, imagens. Segundo, culto aos animais. Veja que situação. Eu vou só falar do tempo de Ezequiel, porque se eu for entrar só no tempo nosso de hoje, principalmente nesse negócio de animais, eu posso ser até processado, sabe? E a gente tem que ter cuidado com isso, que a gente está ali, ó. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu amo os animais. Gosto demais de animal. Não tenho dentro de casa. Moro num apartamento de 45 metros. Você ia criar um animal, né? Já tem 2 dentro de casa que faz barulho. E de vez em quando chegam uns visitantes. Aí no negócio de 45 metros, eu não sei, eu fico olhando assim, tem gente que cria cada cachorro, 2 cachorros desse tamanho. Eu digo, Jesus do céu, onde esses bichinhos dormem dentro de casa? Num apartamento de 45 metros. Minha mãe tem 2, aquele Husky siberiano. Coisa linda, são lindos. Inclusive eu fui buscar ela agora lá em São Paulo. Fiz uma viagem de 2 dias agora. Trouxe ela de lá para cá de carro. E a gente veio com os animais, com os 2. Lindo, lindo. Nunca tinha visto eles, mas me cheirava, me abraçava. Eu digo, olha, parece até que já conhece o irmão. Né? Então, mas coisa linda. Amo demais. Até eu disse à minha mãe, quando essa cachorra aí parir, a senhora me dá um desse aí. Aí ela disse, meu filho, mas como é que você vai criar? Você disse que não cria naquele apartamento. Eu realmente não crio não. Não tem condições. Tá? Amo demais. Mas o que muita gente está fazendo hoje, com os animais, está relacionado a isso aqui, ó. Tá? Culto aos animais. Eu quero só fazer um adendo sobre o tópico anterior, antes de a gente falar da idolatria com os animais. É só uma questão histórica para a gente entender essa parte falando sobre Aserá. Essa deusa, essa divindade que o povo adorava, era tido como uma deusa da fertilidade e da feminilidade. A gente vê repetidas vezes na Bíblia falando da adoração a essa divindade. Uma coisa que eu não entendi, e depois eu fui para um aparato histórico para eu poder entender, e inclusive porque o povo judeu tinha, como é que eu posso dizer, tinha esse ranço, né, como a gente fala aqui, dessa insistência a essa adoração. Nas nações vizinhas, eles tinham, era muito cultural você ter uma divindade e o que eles chamavam de contraparte, que é como seria aquela divindade de um outro sexo. Então eles tinham, por exemplo, uma divindade masculina e a mesma divindade feminina. Inclusive o profeta Jeremias, ele vai fazer referência a essa divindade quando ele... não se tem um consenso sobre isso, mas alguns teólogos apontam para isso, que quando Jeremias fala da rainha do céu, esteja apontando essa divindade. Então, para aquele povo ali que a gente está estudando, era comum que eles vissem nas nações vizinhas terem a entidade e uma contraparte daquela entidade. E aí o ponto que eu quero falar é esse aqui. Para muitos do povo judeu, eles tinham a Aserá como a contraparte de Yahvé. Isso. Então, porque quando a gente está lendo o texto bíblico, quando a gente não tem às vezes um comentário bíblico, uma enciclopédia bíblica para a gente estar pesquisando um pouco mais, a gente não tem essa informação. Então é importante a gente pontuar aqui. Porque para eles era cultural, eles tinham esse entendimento. E a gente destruir um pensamento às vezes é muito difícil. Às vezes nós cometemos o erro de julgar o povo bíblico com a visão que nós temos. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, irmãos. Esse compêndio aqui só a gente tem.
Eles não tinham. Então, Deus falava ali através dos profetas, e às vezes o que é falado ali, a escrita nem todos tinham acesso, o que é falado o vento leva. Então o povo caía recorrente vezes no erro por não conhecer, por não ter o texto, por não poder examinar eles mesmos a palavra de Deus, recorriam nessa ignorância. Então quando a gente estiver estudando aqui, e inclusive na Bíblia, essa entidade ela vai ser muito associada, algumas vezes ela é traduzida como bosque, árvore, não sei o que, mas está falando dessa entidade Aserá. Então só pastor, só pontuar isso, para os irmãos que estão acompanhando a gente aqui ou na internet em casa, terem isso em mente, de que era difícil de fato a gente mudar a mentalidade desse povo, porque culturalmente, tanto na nação deles ali, nas nações vizinhas, a nação em que eles estavam, tinha essa cultura, né, da contraparte. Então eles achavam que Aserá era uma contraparte de Yahvé. Exatamente. Errado é pecado, a gente está esclarecendo isso aqui, mas para eles isso não estava claro. Só isso, pastor. Obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. É verdade. O que Jonas está falando sobre essa questão de Aserá é exatamente o que nós vamos falar daqui a pouquinho, sabe? Sobre Tamuz, tá? Sobre esse Deus também. E a realidade é Deus, ou seja, Yahvé, o Deus, Ele é o meu Deus. Mas quando Yahvé não resolve, eu vou apelar para quem? Para Aserá, porque ela vai fazer alguma coisa por mim. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Na abominação e adoração a Tamuz, ao Deus Tamuz. Nós vamos ver isso aí. Então vamos lá. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nesta visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo, ou seja, nos lugares ocultos, tá? Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Versículo 10. Isso aqui é chamado de zoolatria. É um zoológico mesmo, tá? É um zoológico, tá? Chamado de zoolatria, tá? Significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Veja só, tá? Então é isso que eu estava falando para vocês. Às vezes nós estamos prestando culto aos animais, tá? E não estamos entendendo, ou estamos passando desapercebido, certo? Temos que ter cuidado com essas situações, tá? Muito cuidado. Eu tenho um amigo que ele ficou mal, perdeu o cachorro dele. Isso é claro, você cria intimidade com o animal. Ele morreu, você sabe que você vai passar mal uns 2 dias, 3 dias, e realmente isso é normal, pela intimidade, pelo zelo que você tinha com aquele bichinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo sabe que quando pega um animal para criar, ele já sabe praticamente os anos de vida que aquele animal pode ter. Ah? Alguns cachorros têm 10 anos, outros têm 20 anos, outros não chega a isso tudo. Ah? Mas eles têm um limite de idade, tá certo? Assim como nós também. Ah? Assim como nós. Passou de 75 é enfado e canseira. Então já sabe que o negócio. Ah? Então, quando morre antes disso, a gente diz, ixi, morreu novo. Porque a gente sabe, na nossa mente, a palavra de Deus nos diz que a média, e é claro, as pesquisas nos dizem que a média para um ser humano hoje é entre 65 e 70 anos. Média de vida.
A Bíblia diz que passou de 75 já é enfado e canseira. Além disso aí, a gente já tem que compreender. Então, gente, quer pegar animal para criar? Cria, zela, cuida, não maltrata. Não maltrata. Se você não tem condições, não maltrate. Mas temos que ter muito cuidado para não tornar isso um culto. E em alguns países, se você bater, por exemplo, em uma vaca, você vai preso. E pode ser até morto. Isso. Tá? Então, e outros animais. Certo? Serpentes. Se você observar nos históricos, nós vamos observar que os faraós, eles usavam a sua coroa, e na sua coroa tinha uma serpente. Isso era culto aos animais. Sempre teve. O bezerro. Exatamente. Também a serpente. Certo? Ou seja, tudo isso está relacionado da saída do cativeiro ao deserto, a saída, a chegada de Canaã. Os egípcios, como o Jonas está falando ali, e realmente eles tinham essa cultura de adoração aos animais. Culto aos animais. Pode falar. Tem pessoas que colocam animais como mais importante do que o próprio ser humano. Exatamente. Conheço gente que fala: eu não vou ter filho, vou pegar um gato e vou criar como meu filho. Acho isso um absurdo. Pessoas que não querem ajudar uma criança de rua, mas se incomoda com um gato que está no meio da rua sem comida e sem ração. Compra, ainda chega lá e sai colocando nos cantos da rua comida e água para um animal, sendo que tem pessoas que é da mesma espécie dela que está perecendo. Isso. Não é que você não possa ajudar os animais. É o que nós estamos falando, gente. Não é que você não possa ajudar os animais. Certo? Ajudar os animais. Se você vê um animal que está passando por uma necessidade, tá certo? E você puder ajudar, ajuda. Mas não chuta não. Daqui cachorro nojento, sai daqui gato ceboso. Não, nada disso. Ajuda, cuida, zela. Se você não puder também, avisa alguém que gosta. Lá no condomínio que eu moro, tem uma mulher que gosta de gato demais, mas é uma gataria terrível. Aí quando a gente vê um gato que está passando uma situação difícil, eu não gosto de gato em relação a criá-lo. Aí quando eu vejo que tem um gatinho que está assim, eu vou lá, de dona fulana, não vou falar porque pode ser que ela esteja ouvindo. Tem um gato ali assim, em tal lugar. Seu Osni, vamos lá. Me mostra. E ela vai e cuida dele mesmo. Daqui a pouco os gatos estão tudo lá na porta dela. De vez em quando eu vou lá para cortar o cabelo dela, tem um monte de gato lá na porta lá, e é um miado terrível, fora os que tem dentro de casa, de estimação. Então, cuidar, zelar, isso é legal demais, é bom demais você fazer isso. Qualquer animal. Não é porque você viu uma cobra, uma serpente, que você vai, eita, deixa eu matar. Não, ela está fazendo mal a você? Tá não. Então deixa a bichinha embora, gente. Deixa ela embora. Está dentro de casa, pastor. Chama o bombeiro, tá ali, chama o bombeiro, tá? Tira ela de dentro de casa, certo? E ele vai saber onde colocar. Mas não precisa você pegar um pau e matar, não. Pode falar, velho. Exatamente. Tem que cuidar, como a irmã está dizendo. Tem que cuidar, mas dá o valor de animal. Tem que cuidar do cachorro, mas tem que dar o valor dele. Não tem que ter o cachorro na cama, no sofá. Tem que ter o lugar dele, a comida dele. Exatamente. Certo? Não cuidar como gente. Isso aí.
Tá? Vamos lá. Irmãos, é rápido. A gente precisa ter em mente que Deus, Ele se ira da mesma forma que Deus se ira com a imagem das nossas mãos. Deus se ira com a imagem do nosso coração. Aí o pastor está falando de idolatria, que a gente precisa ter em mente que a gente pode pensar que a idolatria é só com a imagem que eu pego, o bezerro, o animal, mas a idolatria do nosso coração é igualmente odiada por Deus. É só um adendo, pastor, para a gente não passar batido sem falar disso. Porque pode ser que você esteja sentado aqui, você esteja ouvindo a gente pela internet. Isso. Você se acha às vezes superior porque você é evangélico, porque você é protestante, você não tem imagem de escultura dentro da sua casa e você se sinta superior e acha que você não é idólatra. Mas a imagem de idolatria que você tem no seu coração, como o pastor colocou no início da lição aqui, com o ator, com o cantor, com o pastor, com o pregador, é igualmente odiada e que provoca a ira de Deus. Porque o que é idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Exatamente. Tá? Isso é com qualquer um, gente. Por isso que eu digo, alguns vão sentir uma dorzinha aí, mas fica tranquilo, para não revelar, certo? Gente, eu estou aqui vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Eu acho que se eu tiver umas 5 ou 6 fotos com o meu pastor, é muito. Eu não vejo essa necessidade de estar no pé do pastor. Tem uma foto aqui comigo, pastor. Hoje eu estou de terno preto. Aí bota lá no Instagram, não sei o quê, com o pastor Josué, com o meu pastor e tal. Gente, pelo amor de Deus, ele é homem, igual a mim, é gente, igual a nós, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que admiro demais. Onde eu chego, eu digo, eu paro, sento aos pés de Gamaliel para ouvi-lo, entendeu? Porque eu gosto. Onde vocês me veem ali, com o celularzinho ali, clicando e olhando para a mensagem dele, eu estou fazendo o meu esboço de uma outra mensagem dentro da mensagem dele. Chego em casa, eu vou dar uma olhada, ainda assisto muitas vezes o que ele pregou aqui. Aí eu vou lá, construo. Gente, eu tive quase 10 meses em Recife, lá na igreja que nós estávamos com ela em Recife. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não faltou esboço para mim não. Eu pregava sábado ou domingo, quarta e sexta, todo dia da semana, tá? Toda semana, domingo, quarta e sexta. E deixa eu dizer uma coisa, não faltou esboço não, tá? Porque eu pego do meu pastor, vou lá, de vez em quando eu pedi a ele, pastor, eu quero pregar sobre esse tema. Tem aí? Tenho. Manda para mim. E eu ia lá e pregava. Tá? Então, como diz o outro, eu sou fã do meu pastor. Tá? Mas eu não vou idolatrá-lo. Em hipótese alguma. Não tem como. Certo? Não há necessidade disso. É um mestre. Eu amo ouvi-lo. Onde a gente chega, o povo diz, rapaz, você está no lugar certo, na casa certa, porque o homem eu digo, é verdade, o homem é mesmo, Deus deu a ele, deu dando assim, disse assim, não vou dar mais a outro não, é só você mesmo. Tá? E eu louvo a Deus por isso. Mas, cuidado, e voltando aos animais, cuidado para não prestar culto. Acaba prestando culto aos animais sem entender, sem compreender que está cultuando aos animais. Um animal não pode ser substituído por uma pessoa. Ele é um animal. Um animal, ele é corpo e alma. Não tem espírito. Tá? Então, entendam isso. Pelo amor de Deus, tem animal em casa, olhe para ele quando chegar em casa e digo, oi cabra, deixa eu dizer um negócio para você, você é um animal, viu? Você morreu, eu vou chorar, eu vou passar uns dias chorando, mas
eu pego o outro, coloco no lugar. E vou criar amor de novo. Tá? Vamos lá. Os 70 anciãos. O tempo já foi, viu? Os 70 anciãos. O ancião em hebraico, zaquim, literalmente é idoso, e no grego, presbítero, o mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Só para vocês entenderem aí. O termo é usado ainda para príncipes e líderes das comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 anciãos, dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser referência ao sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Zafã, ou Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Zafã, ou Safã, nessa passagem é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse nome ou o escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em ambas as famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Tá? Então, veja só, os anciãos estavam lá, já falei sobre isso no início da lição, tá? Ezequiel estava com eles, e Deus retira Ezequiel. Eles eram homens responsáveis, tá? Pelo o povo de Israel, tá certo? Eram os responsáveis, eram os quem organizavam os cultos, mas eles estavam desviados, estavam afastados, estavam apostatando da fé, porque era eles quem estavam dentro do templo fazendo todas essas coisas. Ou seja, quem levava a palavra ao povo eram os anciãos. Quem trazia para o povo da palavra de Deus eram os anciãos. E o que é que eles estavam fazendo? Lembra no templo de Eli, onde os filhos de Eli eram sacerdotes, Eli o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que Eli cegou, cegueira em Eli. Eli não olhava para os filhos, Eli não falava nada com os filhos, e quando Ana dobra o joelho para orar, Ana começa a falar em espírito com Deus, na mente com Deus, e apenas os lábios de Ana começavam a tocar um no outro. Aí Eli olha para a mulher e diz: por que você está embriagada? Cego. Mas mesmo assim, Deus ainda honrou com a palavra do sumo sacerdote. Aí eu digo aí eu faço como o Jonas diz, só um adendo aqui. Não toca não, mesmo que ele estiver errado, mas não toca não, tá? Porque ele ainda tem autoridade, a autoridade está sobre ele. Então não toca. Mas aquele tem gente que cita cada nome com o pastor, com os líderes, é cada xingamento, mas não toca não, deixa quieto, é entre ele e Deus, deixa ele resolver com Deus, não mexe não. Então, esses homens estavam cegos, e Ezequiel foi levado a Jerusalém pelo Espírito para que Deus o mostrasse que eles estavam errados, tá? Eles estavam errados. Vamos para o terceiro. Sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Olha que Deus, que caba poderoso. 6 meses morto quando estava na seca, ou seja, o negócio dele era só com chuva.
Só gostava do frio. Se ele viesse aqui para Bahia, ele estava quebrado, esse camarada, não estava? Viesse para o sertão da Bahia, ele estava quebrado, que ia viver morto o ano inteiro. Então, 6 meses morto, 6 meses vivo. Aí o que acontecia aqui com ele? Era o que estava acontecendo com a Sera, ou com a Será, tá? Era o que estava acontecendo. Ou seja, Deus não está dando, não está resolvendo o meu problema, deixa eu correr para Tamuz, que ele vai resolver. Estou querendo chuva, Deus não está mandando, Tamuz vai resolver. Aí vai lá para Tamuz e começa Tamuz não resolve nada. Se está na seca, ele está morto. Ou não vai resolver nada. Lembra dos profetas de Baal? Lá atrás. Elias. A palavra profética foi de quem? De Elias. Do homem de Deus, do sacerdote, do profeta. Elias disse, por 3 anos não vai chover. Acabou. Não chove mais. Aí Deus disse, você disse, está dito. Secou. Elias vai para o monte. Aí agora vai afrontar os profetas de Baal. Quando chega no monte, Elias agora para afrontar mais ainda, numa seca que está, Elias diz, traz água para cá. Água se está em seca, mas traz água para cá. Enche aqui o rego. E enche. E tome talha para encher. Aí depois que encheu, Elias diz, está pouco. Traz mais uma talhazinha aí, joga por cima das pedras. Está seca, gente. Elias está dizendo, o Deus de vocês, Baal, não é o Deus que manda chuva também? Não é Tamuz? É o Deus que vocês servem? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu. Vai consumir tudo isso aqui. Para vocês saberem, vai lamber a água toda. Para vocês saberem que Ele é Deus. Depois disso, faz 3 anos, vai cair chuva. Aí Elias ora, na seca, onde o Deus Tamuz está dormindo, está morto. Está morto. Aí ora, aí Deus manda fogo, está seco. Aí Deus diz, ainda vou mandar fogo. Aí manda fogo, lambe toda a água que está no holocausto. Depois de lamber, queima as pedras. Aí o povo começa a glorificar e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí Elias diz, ei, vai ali em Acabe e diz a ele que, corre, porque está vindo aí chuva, e chuva pesada. Vamos lá. E a gente encerra. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivos no período da chuva. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Vocês sabem o que é carpideira, não sabe? As mulheres que eram pagas para chorar nos velórios, tá? Então, elas entram aqui também, tá? Aí elas entram nessa. Esses 6 meses que ele passava morto, ele assumia o reinado do submundo. Isso. Então, a adoração a Tamuz também era conhecido como um rito de luto, de choro, né? E algumas vezes associado também à fertilidade, à fertilização da terra por conta dos 6 meses de chuva. Então as carpideiras, como o pastor está mencionando aqui, participavam do culto justamente porque era um ritual de luto, né? Durante esses 6 meses que ele passava morto entre aspas, tá? Então vamos lá. Ou seja, eram profissionais, cujas funções eram lamentar nos velórios, enterros, para fazer com que os outros também chorem ou chorassem com elas também, tá? Parece que as mulheres estavam envolvidas no culto sincrético, visto que a visão do 6º mês era uma adoração a Javé,
e ao mesmo tempo a Tamuz. Olha aqui, ó. Era aquilo que a gente estava falando de Aserá, certo? Ou seja, estavam adorando a dois deuses ao mesmo tempo. A adoração a Javé e a adoração também a Tamuz. Aí eu lhe pergunto, Deus divide a glória dele com alguém? Não divide. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus. Não vai dividir de forma alguma. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, e é o mês de julho. Os adoradores do sol. Ezequias viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virado para o oriente, adorando o sol, o Deus Sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Havia no Egito o templo do sol. Em hebraico, casa do sol é termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego Hélio ou Póleos, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes em Judá, tá? No livro de Reis, capítulo 14, versículo 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Os anciãos na casa do profeta. Retomando a abertura da profecia de Ezequiel 8:1, parece que esses anciãos exerciam uma autoridade espiritual sobre os exilados, vistos que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que sucedeu o trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de prisioneiro. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não fazia parte dela, da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para manterem informado. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Tá? Gente, já encerrando e já fazendo a conclusão e voltando novamente aos anciãos, que foi o que a leitura nos levou, vocês observam que precisamos ter um determinado cuidado com aquilo que nós ouvimos, tá? Determinado cuidado. Não é uma igreja cheia que palavras de Deus venham a sair do altar. Precisamos peneirar, ter o cuidado que nós estamos ouvindo. Eu louvo a Deus porque aqui deste altar nós ouvimos palavras, e palavras de Deus, palavras da Bíblia Sagrada. Todos que sobem aqui, sobem com exatamente o mesmo propósito de trazer a palavra de Deus. E isso nós vemos e ouvimos todos os dias, todos os cultos. Eu louvo a Deus por isso, porque a nossa igreja preza pela palavra. Tá? Então, temos que ter cuidado com quem está trazendo a palavra. Olhem, analisem,
Às vezes eu demoro até dar um glória em uma pregação, porque eu quero entender o que o pregador está realmente falando. Porque tem pessoas que começam a pregar, não é que ele não saiba, de forma alguma, mas no meu entendimento ainda não caiu o que realmente ele quer, e onde ele quer chegar. Mas quando ele começa a fluir no altar, e o que eu falo fluir no altar não é dar pulo, não é sapatear, não é rodopiar, não, nada disso, é palavra, é conteúdo, Quando ele começa a fluir dentro da palavra, no conteúdo da palavra, aí sim. Aí eu digo, agora eu entendi onde ele quer chegar. Certo? Pastor, mas para dar glória eu tenho que sentir. Não, você nunca vai sentir para dar glória. Dê glória. Porque para Deus a gente não precisa sentir para dar glória, não. A gente dá glória a Ele, adora a Ele, todo momento, onde nós estivermos, nós estamos adorando a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.